Muito bom dia, graça e paz a todos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 2. O tema que eu escolhi para hoje de manhã, dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Vou repetir o tema, dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Vamos ler o texto? Assim está escrito. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos neunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedim. Muito bem. A dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Certa vez o rei Josafá, como diz o texto, recebeu a notícia de que os moabitas, os amonitas e meunitas haviam invadido a terra de Judá, a sua pátria, a sua nação, o seu povo, o seu território, com um exército para guerrear contra ele e também contra o seu povo. E o mais agravante nesse texto é que aquele exército, além de serem muito superior ao exército do rei e ao exército de Judá, eles já estavam muito perto. Sendo assim, muito pouco ou quase nada poderiam fazer para se salvar ou salvar a nação de Judá. Foi o que ocorreu. Uma dificuldade repentina apareceu na vida de Josafá. Certo dia, ele tem essa informação de que vários povos se uniram, se juntaram para guerrear contra ele. Porém, quando ele teve essa informação, foi uma informação quase que complicada por demais, porque eles já estavam às portas. Então, quase nada Josafá poderia fazer para se salvar ou salvar toda aquela nação de Judá, dado ao grande número de homens e de soldados que aqueles povos se reuniram, mas também porque eles estavam muito perto. Já estavam ali às portas. E esta invasão causou um estrago emocional na vida de Josafá e nos habitantes de Judá também. Afinal, todos tinham conhecimento do que acontece com uma nação quando povos são conquistadores e invadem o seu território. Casas são destruídas, soldados são mortos, mulheres são abusadas, filhos eram levados escravos, enfim, uma desgraça sem precedentes, causadora de pranto, angústia, dor e morte. Era isso que acontecia. Então, quando a notícia vem, um impacto emocional cai sobre Josafá e todo o seu povo. Nós estamos em apuro. Dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Essa é a pergunta que surge ao olharmos o texto. Contudo, o rei Josafá nos ensina o que fazer. Demonstrado aqui em 5 atitudes nos versículos seguintes.
Josafá vai nos ensinar o que fazer diante de uma dificuldade repentina. Em 5 atitudes demonstradas aqui nos versículos seguintes. Ok? Então, diante de uma dificuldade repentina, o que fazer quando ela aparecer na sua vida? Josafá vai nos ensinar em 5 atitudes o que fazer. Primeira atitude, que eu quero que você anote aí: Josafá e o povo de Judá se dispuseram a buscar ao Senhor em oração. Olha que beleza. Josafá e o povo de Judá se dispuseram a buscar o Senhor em oração. Essa é a primeira atitude que você deve tomar diante de uma dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Primeira atitude: se disponha a buscar o Senhor em oração. Semelhante que Josafá. Olha o versículo 3. O que nos diz? O versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha como diz o texto. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Essa foi a primeira atitude. O versículo já diz que Josafá estava alarmado, perplexo, estava com medo, atemorizado, aterrorizado com a informação de que os moabitas, os amonitas, outros povos se reuniram, invadiram o seu território, já estavam às portas e pouco ou quase nada Josafá, Judá poderiam fazer naquele momento. Mas ele toma uma primeira atitude aqui. Diz o texto que ele decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino. Isto é, se dispôs a buscar o Senhor em oração. Quando a dificuldade repentina, isto é, sem um aviso, de forma imprevista, quando ela surgir, quando ela bater em nossa porta, certamente, tal como Josafá, ficaremos alarmados, ficaremos com medo, ficaremos atemorizados, preocupados, porque é repentina, nós não contávamos com ela. Não estávamos preparados para essa dificuldade. Mas Josafá nos ensina: se disponha a buscar o Senhor em oração. Diz o texto que foi uma decisão. A atitude é decisão. Ele decidiu não ficar murmurando, não ficar se lamentando, não entrar em desespero. Pelo contrário, ele se colocou à disposição para buscar o Senhor através da oração. Então esse é o ensinamento para nós nesta manhã. A primeira atitude: quando a dificuldade for repentina, não se desespere, não se atemorize, mas busque ao Senhor em oração. Fale com o Pai. Amém? Segunda atitude que Josafá nos ensina o que fazer diante de uma dificuldade repentina ao bater em nossa porta. Segunda atitude de Josafá. Josafá e o povo de Judá
se reuniram para buscar a ajuda do Senhor. Vou repetir. Josafá e o povo de Judá se reuniram para buscar a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor. Isso você encontra no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Na primeira atitude, Josafá se dispôs a orar. Ele decidiu não entrar em desespero, não se atemorizar por demasiadamente, mas ele buscou o Senhor em oração. Agora Josafá reúne o povo de Judá e todos procuram a ajuda do Senhor. Buscam a ajuda do Senhor. Buscai e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor. Isaías dizendo ao povo: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. O povo buscou a ajuda do Senhor. Nós temos vários lugares onde podemos buscar ajuda. Nós temos órgãos públicos para assistência social. Nós temos a igreja para assistência espiritual. Nós temos o hospital para assistência médica. Nós temos o INSS para uma assistência de aposentadoria. Enfim, tem outros órgãos, públicos ou não, para nos oferecer ajuda, auxílio. Mas aqui o texto nos ensina que há um socorro que vem do alto, superior a qualquer outro auxílio que poderíamos ter aqui. Essa ajuda vem de Deus, do Senhor dos Exércitos. Porque o que eles poderiam realizar? Estavam diante de uma situação repentina, foram pegos, despreparados, não estavam contando com aquilo. A dificuldade veio repentina. E você sabe, tanto quanto eu, que em momentos repentinos, da onde nós podemos buscar ajuda? Muitos desses órgãos aqui que eu citei não são 100% eficazes, porque são gerenciados por pessoas. Mas o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro, ao nosso socorro. Então eu e você, assim como Josafá e o povo de Judá, iremos nos reunir, possamos nos reunir e sempre buscar a ajuda do Senhor. Busque a ajuda de Deus. Nós encontramos ajuda no psicólogo, nós encontramos ajuda na terapeuta, nós encontramos auxílio no psiquiatra, nós encontramos auxílio na família, nós encontramos ajuda nos amigos, mas tem uma ajuda que vem do alto. É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Amém? Josafá não fez nenhum plano com nenhuma nação em volta, mas ele buscou a ajuda de Deus. Tome essa atitude diante da dificuldade repentina quando ela aparecer na sua vida. Uma terceira atitude que Josafá nos ensina aqui, o que fazer quando
dificuldade repentina, o que fazer quando ela aparecer na sua vida, Josafá então nos dá a terceira atitude. Josafá relembra as promessas de Deus ao seu povo por meio da oração. Vou repetir. Josafá relembra as promessas de Deus ao seu povo por meio da oração. Então, diz o texto, versículo 5 ao versículo 9. Olha só como Josafá relembra as promessas de Deus ao seu povo. Versículo 5 ao versículo 9. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? Olha como Josafá relembra as promessas de Deus ao seu povo por meio da oração. Essa promessa que Josafá está relembrando o povo, essa promessa foi feita a Salomão no segundo capítulo, no segundo livro de Crônicas, esse que nós estamos lendo, no capítulo 7, versículo 14 ao versículo 16. Josafá tem conhecimento da promessa que Deus fez a Salomão. A promessa de que, se uma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá relembra o povo das promessas de Deus na oração. Então, quando você se dispor a buscar a Deus em oração, a buscar a sua ajuda, relembre-se das promessas de Deus, que nenhuma delas caiu por terra. Nenhuma das promessas de Deus foram frustradas. Nenhuma das promessas de Deus ficou aquém. Nenhuma das promessas de Deus foi deixada de lado, esquecidas. Muito pelo contrário. Deus tem cumprido as suas promessas. Relembre. Relembre. Relembre essas promessas de Deus. Promessas de Deus para a sua vida. Promessas de Deus para a sua família. Promessas de Deus para a tua igreja. Promessas de Deus para o seu povo. Ele é fiel. Ele promete, ele cumpre. Amém, irmãos? Relembremos-nos durante a oração as promessas de Deus. Nenhuma delas caiu por terra. Então, no momento de uma dificuldade repentina, o que fazer quando ela bater na sua vida ou ela aparecer na sua vida? Relembre que Deus é um Deus de promessa. Amém? Deus não falha. Uma quarta atitude
de Josafá, diante de uma dificuldade repentina, Josafá e o povo de Judá reconhecem que não podem fazer nada e, portanto, colocam toda a confiança em Deus. Essa é a quarta atitude. Josafá e o povo de Judá reconhecem que não podem fazer nada e, portanto, colocam toda a confiança em Deus. Vamos ver o texto? Versículo 12 ao versículo 13. Versículo 12 ao versículo 13. Assim está escrito: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Dificuldade repentina. O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Reconheça que você não pode fazer nada. Reconheça. E, portanto, como não pode fazer nada, coloque toda a sua confiança em Deus. É o que ele diz: não sabemos o que fazer. Não temos força para enfrentar esse exército imenso. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Reconhecemos que temos dificuldades, que não estamos preparados, que estamos em apuros. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos estão fixos em ti. Os nossos olhos estão direcionados para o Senhor. Nós confiamos em ti. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Deus. Nela eu deposito, em Deus. Nossa confiança nós entregamos a Deus. Confie no Senhor. Confie em Deus. Dificuldade repentina? O que fazer quando ela aparecer na sua vida? Reconheça que você não pode fazer nada. Contudo, deposite toda a confiança em Deus. Confie nele e o demais ele fará. Amém, queridos? Amém, queridas? Louvado seja Deus. Uma última atitude de Josafá diante da dificuldade repentina, que nos ensina o que fazer. A quinta atitude, eu encerro aqui. Josafá tem uma postura de adorador diante da palavra de Deus. Josafá tem uma postura de adorador diante da palavra de Deus. Você encontra isso no versículo 18, no versículo 19. Leiam comigo. Josafá prostou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coroítas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Confere comigo o texto? Em alta voz. Josafá tem uma postura de adorador. Diante da palavra, que ele ouve uma palavra de Deus, isso nós vamos estudar à noite, mas ele ouve uma palavra de Deus, ele ouve uma resposta de Deus, e ele tem uma postura de adorador. Vejamos o texto. A vitória ainda não chegou.
A vitória ainda não foi conquistada. Ele tem uma postura de adorador na dificuldade. Quando ele ouve uma palavra de Deus, como você está ouvindo agora. Você está ouvindo uma palavra de Deus agora. E quando Josafá ouviu a palavra de Deus, ele se colocou nessa postura. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Postura de adorador diante da palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então, diante de uma situação, diante de uma dificuldade repentina, o que fazer quando bater na sua porta? Tenha uma postura de adorador diante da palavra de Deus. Levante-se. Adore a Deus. Se prostre de rosto em terra e adore a Deus. Deus, ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é forte, ele é exército, ele é Senhor dos exércitos, ele é grande, ele é soberano, ele é altíssimo. Digno de ser adorado. Amém, queridos? Amém, queridas? Exercitem essas 5 atitudes. Diante de uma dificuldade repentina, o que fazer quando bater na sua porta? Amém? Exercite, então, essas 5 atitudes. Pela Maria Lúcia, sua mãe, que está internada. Então vamos orar por isso também. E a irmã Helena tinha pedido pelo seu irmão semana passada, eu não orei, eu vou orar hoje, tá bom? Então vamos orar por esses pedidos aí. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, pela sua graça. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, Senhor Deus, pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, da tua igreja, pela vida, Senhor Deus, do teu povo, pela vida, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado grandemente, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, sermos fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, a sua infinita graça, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, do seu povo. Queremos, ó Deus, nessa hora agradecer pela vida da irmã Cristiane, Pai, a esposa do irmão Marcelo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua vida. Está, Senhor Deus, fazendo aniversário hoje. Muito obrigado. Abençoa a tua serva, Senhor Deus, mais e mais. Dê força, Senhor Deus, dê saúde, dê graça, Senhor Deus, sobre a sua vida. Que ela possa completar mais anos de vida, Pai. Pai querido, queremos agradecer por todos os pastores e pastores nesse dia. Que eles possam ser abençoados grandemente pelo Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pela disposição que eles têm de servir ao Senhor, de cuidar ao Pai das suas ovelhas. Queremos agora apresentar, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Maria Lúcia. Senhor Deus, a mãe do Sidney, que o irmão Rafael tem apresentado. Senhor Deus, ela está internada lá com Covid, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, essa senhora, Pai. Que a sua graça, que a tua misericórdia possa ao encontro, Deus, naquele leito. Senhor Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, sarando, Senhor Deus, o seu corpo. Possa estar, ó Deus, como médico dos médicos, trazendo sua graça, Senhor Deus, e a sua bondade sobre a sua vida. E que eles possam, ó Deus, glorificar o teu nome. Que eles possam, Senhor Deus, exaltar o seu nome. Pai querido, nós também pedimos pela vida, Senhor Deus, do irmão, da irmã Helena, Senhor Deus. Foi apresentado, Senhor Deus, na última live. Que o Senhor também, o Pai, esteja cuidando dele, Senhor Deus, da sua recuperação. Trazendo saúde, Senhor Deus, ao seu corpo físico. E também, ó Pai, espiritual. Seja cuidando, Senhor. Pai querido, abençoe cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs. Seja cuidando desse povo lindo, desse povo abençoado. Nós adoramos o Senhor, nós te glorificamos, porque tu és o nosso Deus. Bendito seja o teu nome. Assim nós adoramos e assim nós glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero aqui
abençoar vocês. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces corações do seu Santo Espírito seja conosco hoje, seja conosco durante a semana e seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém.